Daí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade então da nossa aula. O que a gente falou esse dia foi sobre o realismo, né? Sobre a realidade, né? Que os autores pintavam, né? Agora a gente vai falar, né? Sobre o surrealismo. Então, até o texto aí diz do real, né? Que a gente já viu, até ao surreal. O surrealismo reuniu artistas de diversas linguagens, como poesia, cinema, teatro e a fotografia. Então não foi só apenas a pintura, né? Então isso, né, entrou em outros, né, segmentos aí, né, como a poesia, no cinema, né, e o teatro e a fotografia. Entre os artistas visuais, né, grandes pintores aí, podemos citar os espanhóis João Miró, né, Salvador Dalí, que é um dos mais aí conhecidos, o belga René Magritte e o alemão Marx. Eles aproveitavam-se justamente do material proveniente dos sonhos para criar suas obras, retratando, né, um ponto propriamente dito ou reconstruindo suas condições aparentemente sem sentido. Então, qual que era a inspiração deles aí? Eram os sonhos. Então, eles acabavam retratando esses sonhos em com algumas adaptações, reconstruindo alguma coisa, ou simplesmente, né, colocando tudo que eles sonhavam. Podia ser uma coisa ali totalmente sem sentido mesmo, né? Igual como tem algumas obras ali que tem um trem saindo de dentro de uma lareira, né? Tem coisas assim bem estranhas e bem bizarras, né? Então, mas que era um elemento ali principal, né, do uma coisa assim surreal, né? Por isso que acabou tendo esse nome, né? Alguns exemplos então desses artistas, alguns sonhos de João Miró inspiraram a produção deste quadro, com pequenos seres fantásticos comemorando um carnaval. Observar as próprias sensações também fazia parte de um processo criativo. Como é que encontravam todas as minhas ideias para quadros? Pois bem, à noite, já tarde, voltava ao meu ateliê na rua Bromé e deitava-me às vezes, sem sequer ter jantado. Tinha sensações que anotava no meu caderno, via, aparecer, via aparecer formas no teto. Então ele deitava, ele ia lá para o ateliê dele, deitava lá e ficava, né, divagando ali e observando as coisas, às vezes cochilava, sonhava, então pequenos elementos ali que ele acabava vendo, sonhando, ele acrescentava nas suas obras. Outro também, né, que é bem conhecido, que é o Salvador Dalí, Neste quadro, os relógios moles vem de um sonho que Salvador Dalí teve com o queijo camembert se derretendo. Ele dizia que os apressados gostam especialmente deste quadro, por ser amolecido a imagem do relógio, que de certa forma impiedosa registra a passagem do tempo. Então as pessoas, né, que são muito apressadas ali, né, que são contra o relógio, né, gostam dessa obra porque o relógio está derretido, então estão vencendo, né, o relógio. Registra a passagem do tempo, né? A figura estranha no centro do quadro seria um retrato do próprio Dali, né? Ali no meio. Observe, né, o olho, o nariz e a sobrancelha. Seus grandes cílios podem ser interpretados como um estado de sono, tão caro aos surrealistas. Mas à frente é possível ver formigas sobre o relógio laranja e uma única mosca sobre o relógio azul. Dali não gostava de insetos e muitas vezes os inseria em suas obras como símbolo de algo podre. A paisagem ao fundo assemelha-se ao litoral ao norte da Barcelona onde viveu o artista. Então ele colocou elementos ali, né, como aqui ele sendo, né, um personagem mesmo ali, né, e coisas que ele não gostava, né, formiga ali, ele não gostava de insetos, né, ele colocava uma coisa para parecer que era uma coisa podre, né? Então ele colocava elementos ali também um pouco misturando da realidade, né? Ali. É... Aqui também tem um exemplo do Magritte, né? Que ele se inspirou no que, né? Teve um sonho aí, né? Que facilidade seria se a gente tivesse quatro braços, né? Ele podia estar comendo, podia estar preparando para beber, com outra mão comendo outra coisa. Então
pensa também, né, na hora de criar um quadro, né, podia ter 4 mãos para pintar, então são coisas assim que são coisas que ele pensava, sonhava, né, que poderia ser uma realidade, né, e acabava passando para a pintura. Já do Max tem isso aqui, que na verdade é uma mistura de pintura com objetos. O fundo aqui ele é uma pintura, né, que ele acabou fazendo, e ele foi colando coisas, né, a cerquinha foi colada aqui, essa casinha, né, aqui fosse como o fechador de uma porta, né, como se a tela fosse uma porta, então tem essa parte, né, bem também surreal, né, e uma mistura, né, de objetos com a pintura. Ó, os artistas visuais André Masson e João Miró adotavam técnicas semelhantes a essa para seus trabalhos, né, igual essa de misturar coisas, produzindo desenhos e pinturas automáticas. Começava-se com um traço qualquer no papel, para somente depois identificar uma possível continuidade do desenho. Ó, no caso da pintura, Masson costumava praticá-la usando areia. Ele jogava aleatoriamente, né, pingos de cola sobre uma folha de papel, depois deixava cair areia sobre elas, formando algumas manchas. As imagens formadas pela areia serviam então como pontos de partida para sua pintura. Observe uma delas, chamada a Batalha dos Peixes. Tente identificar as manchas de areia. Então a gente consegue ver o que ele fazia. Ele pegava a folha, né? E derramava cola ali, pingava cola ali por ela. Às vezes escorria, né? Manchava. E depois disso ele jogava areia. E depois das formas que formou, disso ele acaba fazendo os desenhos ali complementares. Então, por exemplo, aqui a gente consegue identificar nessas partes aqui. A gente consegue ver onde que está a areia. Depois disso ele fazia os desenhos. E aqui, como essa tela diz, né, a Batalha dos Peixes. A gente consegue até ver, né, os peixes aqui. Então pode ver que ficou, né, uma linha separando eles ali, né, como se fosse uma parte de uma batalha mesmo. E temos aqui, né, uma coisa já mais contemporânea, né, no Brasil mesmo, temos o artista, né, Vic Muniz, né, que é conhecido fotógrafo, que ele faz, né, como base, né, essa ideia aí do maçom aí de usar areia, mas o Vic Muniz trabalha com muitos materiais, como a gente pode ver aí a Mona Lisa, uma feita de geleia e a outra feita de pasta de amendoim, né, manteiga de amendoim. Ele pegou ali, né, foi mexendo com essas materiais aí, né, até fazer, né, uma forma para ficar igual o rosto da Mona Lisa. E depois, né, fotografou, né, que obras assim, né, depois usando alimento, né, depois de um tempo, esse alimento vai acabar sumindo, né? Então, são eternizados através de fotografia, né? É um trabalho que ele faz. E ele trabalha com açúcar, ele trabalha com outros materiais assim como lixo. Até tem um projeto dele que chama Lixo Extraordinário. Tem um documentário que é bem interessante. Até uma dica para vocês aí, procurem, né, um documentário chamado Lixo Extraordinário. É bem legal, é bem interessante, vocês vão entender bem esse uso de pequenos materiais aí para criar obras, tá bom? Outra coisa também dele, ele fez também Freud de chocolate. Por que chocolate? Ó? Decidir trabalhar com chocolate porque ele tinha algo a ver com o sentimento da pintura. Eu nunca conheci uma pessoa que não gostasse de chocolate. Freud provavelmente poderia explicar por que todo mundo adora chocolate. Por isso, adotei como o primeiro tema. Então, é difícil mesmo você encontrar uma pessoa e falar assim, ah, eu não gosto de chocolate. Todo mundo, né, gosta de chocolate. Então, daí ele fez essa brincadeira com Freud, né, porque Freud explicaria por que todo mundo gosta de chocolate e ele acabou fazendo, né, então Freud de chocolate, ó. Ó, normalmente demora 1 hora para que o chocolate comece a secar e apenas alguns poucos minutos para ele derreter sob o calor de uma lâmpada. É preciso correr muito às vezes. O ateliê fica sobre o é preciso correr muitas vezes e o ateliê fica uma bagunça, porque ele faz ali o chocolate, tem que fazer, né, rápido, né, antes que o chocolate endureça.
e depois, na hora que ele coloca as lâmpadas ali, né, os refletores ali para poder fazer essa fotografia, então ele tem que ser rápido também, porque o calor ali dessas lâmpadas acaba derretendo o chocolate de volta e vai desfigurar, né, desmanchar, né, o desenho que ele fez, né, usando o objeto para fotografar. Outra pessoa, né, que bem conhecida também é essa artista Frida Kahlo. Só que uma coisa dela, né, é uma o surrealismo dela, na verdade, é uma realidade, né? Que ela passou por muitas coisas na vida dela, muitas provações, e ela retratou isso nas suas pinturas, mas são coisas assim bem diferentes, né? Que parece coisas surreais, mas é tudo que ela passou mesmo na vida. Daí por isso que falam que ela é uma artista que ela não é surrealista porque é que ela pinta a realidade dela. Então, aqui fala um pouquinho sobre ela, né? Ó, filha de pai alemão e mãe mexicana, Frida teve poliomielite quando era criança. Como sequela, uma deformação permanente nas pernas. Né? E aos 17 anos sofreu um grave acidente de trânsito no qual uma barra de ferro atravessou seu corpo, provocando uma série de fraturas. A coluna de Frida jamais se recuperou. Então, além da poliomielite, ela teve esse grave acidente, né? E ela teve que passar por várias cirurgias ao longo da vida e usar coletes de gesso, aço e couro para tentar conter as dores, né, que eram bem terríveis. Né? Então ela usava esses coletes para tentar amenizar um pouco essa dor, especialmente após o acidente. A artista passava longos períodos deitada na cama, o que acabou motivando seu trabalho artístico como pintora. Então ela pintava ali muitas vezes na cama mesmo ali, ou do lado dela, sentado, mas ela tinha muita dificuldade, né? Aqui até tem um recorte, né, que ela falava lá, ó, pensaram que eu era uma surrealista, mas eu não era. Nunca pintei sonhos, pintava a minha própria realidade. Então ela mesma falou, não sou surrealista, tudo isso que eu pinto é a minha realidade, é o que eu passo, o que eu vivo. Aqui tem um recorte, né, de uma obra dela, bem conhecida, e aqui fala ali pedacinhos, né, que representa cada coisa, ali, ó. Uma veia retorcida sai do ralo e derrama sangue na água. Então essa é uma veinha retorcida mesmo, ela está trançada ali. Ó, um decílio de insetos, uma cobra e uma bailarina sobre a corda bamba. Quando criança, ela gostava de coletar insetos e plantas raras, depois pesquisava sobre eles e os analisavam no microscópio. Outra coisa, os pés aparecem duplicados pelo reflexo na água. O dedão do pé direito aparece machucado. Frida teve que amputar os dedos dos pés e depois parte da perna na vida real. Então, pode ver, ó, que esses elementos aí, ó, que ela tá colocando, né, que parece que é uma obra surreal ali, né, misturando ali ela na banheira com objetos, com coisas, mas é coisa tudo da vida dela mesmo, lá, os insetos que ela gostava de observar, né, quando era criança. Mostra ali, né, os pés, né, que ela teve que amputar dedo e parte da perna, né, por causa da poliomielite, por causa do acidente, né, por causa dessas complicações. O prédio, o Empire State, sendo derretido pelo vulcão, né, ícones, né, estadunidense e mexicano, né, respectivamente de onde ela viveu, representando um período, né, que a artista viveu nos Estados Unidos e da sua terra natal, né, então tem referências ali também, né, disso. Ó, a figura do esqueleto, né, muito presente na cultura mexicana e uma lembrança de que todos morreremos um dia. Retratos dos pais de Frida também está aí no meio, né, da obra. A gente consegue ver aqui, né, os dois. E ó, a Frida aparece como um pernilongo gigante sobre a cabeça. A gente consegue, se vocês irem na apostila, vocês conseguem identificar melhor. Né? Bem aqui sobre a cabeça dela caída aqui tem um pernilongo gigante. Um traje típico dos nativos mexicanos. Eles eram usados por Frida no seu dia a dia. A artista chegou a ser capa de revista de moda francesa Vogue por conta de sua maneira muito particular de se vestir. Então, essa revista é uma revista de moda muito famosa e ela acabou aparecendo nessa revista usando, né, essa vestimenta que é uma vestimenta ali comum, ali característica, né, do México. Então, isso que a gente conseguiu ver então nessa
hoje, né, nessa nossa aula, né, que o surrealismo, né, vem muito da parte dos sonhos, né, dos pintores, mas também tem um exemplo da Frida, né, que pinta, né, pintava, né, a sua realidade, mas com obras parecidas com elementos do surrealismo, tá bom? Então estamos finalizando a nossa aula, até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, até mais.